iremos falar sobre os numerais. Os numerais, eles vão quantificar. Eles quantificam todos os substantivos. O numeral, ele é escrito por extenso e ele faz parte da classe gramatical, coletivos. Cada um deles é uma forma. É número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante. Ele faz parte do nosso cotidiano. Exemplo, abra a página 30, abra na página 50, na página 25. E os números ordinais, ele significa ordem, significa sequência, hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro. Em uma disputa de corrida, quem chegou primeiro? A Ana chegou primeiro. Mário chegou, foi o segundo colocado. E tem fracionários. Os fracionários é a proporção de quantidade que vai ser diminuída. Exemplo, meio, terço. Exemplo, eu quero meio copo de café. E tem aqui o coletivo. O coletivo é grupo de seres. Exemplo, dezena, centena, bimestre. Agora, em relação à variação, os numerais eles variam na seguinte forma: umas, dois, duas. E a partir da centena, 200 até 900. Exemplo, 200, 200 ou 200 no singular. 300, 300, 300, 300. Tá? Nessa seguinte forma. E quando for terminar em ão, ele vai também variar. O número terminado em ão. Exemplo, bilhão, trilhão, milhão, aí ele vai variar. Bilhão, bilhões, milhão, milhões. Ordinais. Todos os ordinais, eles vão variar em gênero e número, todos. O fracionário, exemplo, um quarto, nesse caso aqui, ó, um quarto. Então aqui ele vai ficar um quarto no singular, porque nesse caso vai ficar no singular. Agora, se eu coloco aqui por exemplo, 2, aqui vai ser 2 quartos, vai ficar assim. Dois quartos. Se for para, digamos aqui, 3, vai ficar 3
quartos. E se aqui for 1 novamente, vai ser 1 quarto, sem S. Multiplicativo é a quantidade de vezes, é a quantidade de proporção de vezes. Aqui, exemplo, digamos aqui, 2 vezes, que significa o dobro. O multiplicativo tem o dobro, tem o duplo, triplo. Então, o dobro é 2 vezes, aqui o triplo, 3 vezes. Então, a classificação dos numerais, fracionários, multiplicativo e coletivo. E coletivos. Coletivo é grupo, é um grupo de seres, digamos assim, dezena, coletivo, dezena, bimestre, cardinais. Os cardinais, eles são determinados, eles são específicos, são números exatos e são infinitos. Como está aqui, são determinados, específicos, números exatos e eles são infinitos. O ordinal significa ordem, significa sequência e significa hierarquia, conforme eu passei anteriormente. Fracionários indica a proporção que o número foi diminuída. Multiplicativos eles são, nesse caso, indica a quantidade de vezes que a proporção foi multiplicada. E o coletivo, conforme eu mencionei, são números exatos. Ele faz referência a um grupo, dezena, centena, bimestre. Aqui em relação ao multiplicativo, o multiplicativo existe no numeral, existe o numeral substantivo e existe o numeral adjetivo. Numeral substantivo é quando o numeral ele substitui o substantivo. Aí vai ser numeral substantivo. Tem até aqui um exemplo. Ontem havia o dobro. Aqui, ó. Dobro. Nesse caso aqui, o numeral, ele substitui o substantivo. Se ele substitui, então ele é numeral substantivo. Agora, quando o numeral ele acompanha o substantivo, quando o numeral acompanha o substantivo, ele vai ser numeral adjetivo. Aí, quando é numeral adjetivo, ele pode flexionar tanto em gênero quanto em número, sem problema algum. Agora, quando é numeral substantivo, ele não vai flexionar nem em gênero e nem em número. Coletivos são número exato, faz referência a um grupo, conforme eu já mencionei. Agora, aqui são alguns exercícios do numeral. Agora, o numeral, ele nesse caso, ele pode ficar no singular ou no plural. Tem gênero masculino e feminino. Exemplo aqui. O cardinais.
Posso dar um exemplo aqui? Ele pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, uma, umas, uma aqui foi para o plural e um aqui no singular. E um é masculino e uma é feminino. Ordinal. Primeira, primeiras, pode ser aqui, primeiro, aí vem, primeiro, primeiros. Dá um exemplo de ordinal. Fracionário. Um terço, um quarto, quartas. Exemplo de fracionário. Agora o multiplicativo, agora o cardinal, só para lembrar que o cardinal ele vai variar, por exemplo, quando for umas, a partir das centenas, que é de 200 até 900, ele vai variar, tanto no singular, plural, gênero masculino ou feminino. Exemplo, 200, 300, 500, 600, também vai variar, mas vai até o 900. E o cardial, o zero faz parte do cardinal, o zero. Ambos e ambas também faz parte também do cardinal. E o ordinal, todos vão variar, tanto no número singular, plural, quanto no gênero, masculino ou feminino. Fracionário, ele vai, em relação à flexão, ele só vai flexionar de acordo com, digamos aqui, quarto. O fracionário, ele vai flexionar de acordo com o cardinal. Aqui, por exemplo, é um quarto, então ele vai dizer um quarto. Agora, 2 quartos. Aí vai escrever 2. Vai escrever aqui 2 quartos. 2 quartos. Vai escrever 1/5. 1/5. Aí vai escrever 1/5.
vai escrever 1/5. Em relação ao coletivo, ele só vai flexionar apenas em número. Aí ele flexiona, exemplo, dezenas, bimestres. Agora, emprego dos cardinais e ordinais. O emprego dos cardinais e ordinais, eles vão ser empregados, exemplo, papa, sacerdotes, obra acadêmica, século. Aí, o numeral, ele vai ser empregado até o 10º. Do 10º em diante, até o 10º, o numeral ele vai ser empregado de forma, vai ser ordinal. Até o 10º ordinal. Do 10º em diante vai ser cardinal. E o numeral, ele pode ter, vai ter o substantivo. O substantivo pode ser antes do numeral ou depois do numeral. Antes ou depois do numeral. Aqui, por exemplo, vai ser assim: Gregório, 7º. Aí vai escrever Gregório, 7º. Pedro, 2º. Século, 10º. Ato, 3º. Canto, 6º. Século 21, de forma século 21. Capítulo 11. Nesse caso, não vai ser capítulo 11º. Não, vai ser capítulo 11. Aqui, numeral que antecede o substantivo. Aqui, primeiro foi o substantivo. Depois veio o numeral. Aqui já é diferente. Primeiro é o numeral e depois o substantivo. Exemplo, 10º século, 6º canto, 20º século, 11º capítulo. Agora, em relação à numeração de lei, decretos, portarias, aí nesse caso vai escrever, vai ser de forma, vai ser ordinal até o 9º. Exemplo, vai ser artigo 1º. Agora, artigo 41. Aí vai escrever artigo 41, por extenso. E aqui é o exercício. Vamos aqui para a prática. Moro no 5º andar. Aqui, ó, 5º andar. Ordinal. Ordinal. Comprei 200 gramas de mortadela. Não. Comi 1/4 de maçã. Fracionário. Havia o dobro de amigo na festa. Multiplicativos. Então, agora, recapitular aqui, ó. O cardinal, ele pode, ambos e ambas pode ser incluso, o número 0 também pode ser incluso. Aqui, exemplo de numeral adjetivo. Eu posso colocar carne de segunda, carne de terceira,